Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes, porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Sai, canalhas, parasitas, cachorros! O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Então, pessoal, que a independência realmente aconteceu. Mas quando a gente olha para essas representações, e a independência do Brasil é alvo de muitas representações, a gente pensa, que tipo de Brasil estamos falando? Porque quando a gente olha para essa pintura, a gente pensa, nossa, Dom Pedro I foi um grande herói, foi um homem que lutou pelo Brasil. Mas a gente precisa entender que Dom Pedro I foi um agente histórico. E ele resume o que foi realmente o Brasil, porque, olha, essa imagem é do filme que eu trouxe, e ela é muito parecida com a obra do Pedro Américo. Ela é bem fiel, inclusive. Dom Pedro I é visto como quase que uma figura, ele é quase que uma figura militar, um líder. E que tipo de Brasil a gente está querendo, a gente está falando, né? Um Brasil monárquico, um Brasil em negro, indígena, né? Que tipo de Brasil a gente quer falar para os nossos alunos? Porque eu, por exemplo, eu não vejo problema em falar de Dom Pedro I, mas veja bem, ele era filho de Dom João VI, que era português, e nós continuamos, ainda que sendo uma monarquia, nós fomos governados por um imperador que era de Portugal. O Dom Pedro I não era nem português, então houve continuidades. O Brasil não foi 100% independente. Ah, e assim, outras figuras depois dele, depois de Dom Pedro I, outras figuras históricas vieram. Então, por exemplo, eu posso muito bem dizer que Dom Pedro I foi, sim, uma figura muito importante, o maior de todas as figuras históricas do Brasil, mas nós tivemos Dom Pedro, mas, por exemplo, tivemos Getúlio Vargas, que inclusive vou trazer uma aula sobre Getúlio Vargas aqui. Sabe, é, é, é um discurso que não tem como a gente sustentar, porque se Dom Pedro I foi uma figura histórica muito importante, qual outra figura histórica foi? Então, eu queria deixar bem claro isso. A gente precisa analisar tristemente tudo isso. Porque essas representações, elas fazem a gente ter esse tipo de fala, né? Nossa, Dom Pedro I foi um grande herói, foi um homem importante, mas nós tivemos outras figuras. Então, olha eu quero fazer essa seguinte pergunta novamente.
Se Dom Pedro I foi uma figura importante, que tipo de outra figura importante a gente teve? Eu queria que vocês pensassem nisso. E assim, a gente precisa analisar tristemente essas representações, essas pinturas, esses filmes. Porque eles não são neutros. E eles são. E eu não digo que eles são perigosos, mas eles podem trazer um entendimento errôneo do que foi realmente o Brasil, do que é realmente o Brasil. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta. Se Dom Pedro I foi realmente uma figura importante, que outra figura importante nós tivemos aqui no Brasil, além dele? Então, pense isso. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E se você tem alguma sugestão de vídeo, comente aqui, que eu prometo responder. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!